A gente mostrou mais cedo que o mundo bateu o recorde de novos casos diários de Covid-19, quase 1,5 milhão de infecções. Enquanto isso, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos reduziu pela metade o tempo recomendado de isolamento em casos de resultado positivo para a Covid-19. Agora são apenas 5 dias de quarentena se a pessoa não apresentar sintomas da doença e se usar máscara estando perto de outras pessoas por pelo menos mais 5 dias. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico infectologista e pesquisador da Universidade de Nebraska, André Kalil. Doutor, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Expresso CNN. Doutor, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia essa medida do Centro de Controle. Essa medida é segura nesse momento da pandemia? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Kenzo. Muito obrigado pelo convite. Então, realmente são mudanças importantes nesse dia de hoje. O que aconteceu, então, foi que o CDC avaliou o que, pelo menos, o que se sabe hoje sobre Omicron e aquela reta final da Delta, que ainda estamos enfrentando aqui, é de que o período de transmissão maior é naqueles 1 a 2 dias antes de começar os sintomas, até mais ou menos 2, 3 dias depois dos sintomas terem iniciado. Então, na verdade, aí que vem a ideia dos 5 dias, né, de mais ou menos ter esses 5 dias, são 5 dias mais intensos de transmissão. Então, a ideia, Kenzo, é que, na verdade, se sabendo disso, que esse período mais agudo de 5 dias é o período de maior transmissão, então, eles abordaram da seguinte maneira. Então, eles dividiram entre quarentena e isolamento. Isso é importante que a gente entenda a diferença, porque são 2 recomendações diferentes. Então, no caso da quarentena, então, se tu tem uma exposição, se tu é uma pessoa que, na verdade, não foi vacinada ou teve uma vacinação incompleta, ou seja, recebeu só 1 dose ou 2 doses sem reforço, então a recomendação do CDC é para que a quarentena seja feita por 5 dias, e mais 5 dias de máscara se a pessoa continuar sem sintomas, né? Isso é muito importante. Se não houver desenvolvimento de sintomas, 5 dias de quarentena, 5 dias com máscara, o total de 10 dias. Se a pessoa já foi vacinada completamente, inclusive com reforço, Kenzo, então o CDC está recomendando que, na verdade, essa pessoa, se não desenvolver sintomas, pode não precisar da quarentena e ficar com 10 dias usando máscaras. Muito importante, Kenzo, é que o uso de máscaras é muito enfatizado nessa recomendação do CDC, ou seja nos segundos 5 dias, se a pessoa continuar sintomática, ou nos 10 dias, o uso de máscara adequada, nariz, boca, né, bem ajustada, e máscaras hoje, muito importante, Kenzo, também, uma máscara de pano hoje já não dá mais conta do recado do Omicron, então vai ter que ter uma combinação de uma máscara descartável mais uma máscara de pano, idealmente a PFF2, ou a KN95, KN94, a 95, tem várias máscaras de qualidade, mas é importante que o uso seja um uso ajustado e continuado. Por último, Kenzo, que eu quero enfatizar, é importante, que o CDC também coloca, e tem que haver uma individualização do processo, ou seja, se tu és uma pessoa que agora está exposta, teve uma exposição, precisa de quarentena, a hora de sair da quarentena é uma hora muito importante saber exatamente qual é o contato que tu vais ter com outras pessoas. Então, por exemplo, se tu está no final dos 5 dias, tu está sem sintomas, está indo bem, tudo tranquilo, e tu está naquele momento de sair da quarentena, é muito importante saber quem que está do teu lado. Então, se tu tem, vamos supor, na família, pessoas com doenças que causam imunocomprometimento, imunossupressoras, se tu trabalha com pessoas vulneráveis ao Covid no hospital, então, nesse momento, o CDC também está recomendando que se faça um teste para que se esteja um teste negativo antes de sair da quarentena, porque, na verdade, tu vai estar lidando com pessoas vulneráveis após a quarentena. Então, tem que haver uma individualização desses guias do CDC para que a gente não transmita essa infecção a pessoas vulneráveis também, Kenzo. Doutor Kalil, a transmissão desse vírus, do vírus da Omicron, ocorre majoritariamente no início do curso da doença mesmo? Então, é mais ou menos o que o CDC coloca, o que eles colocam no sentido da ciência que eles têm nesse momento. Obviamente, muita coisa ainda acumulando, né, Kenzo, tudo acontecendo dia após dia. A explicação deles é de que realmente os dados que eles têm nesse momento são dados que sugerem fortemente que a maior replicação do vírus, a maior contágio do vírus é naqueles primeiros 2, 3 dias da doença. Então, esse foi, vamos dizer assim, o motivo pelo qual eles fizeram a nova recomendação.
E, doutor Calil, eu gostaria de saber um ponto que a gente trouxe, inclusive aqui no Expresso CNN, a Heloísa Vilela, direto de Nova York, trouxe essa atualização da preocupação dos pediatras em relação ao avanço da Covid-19, né? Que os Estados Unidos está com uma propagação da variante Ômicron, Ômicron, e aumentou também o número de internações pediátricas nos Estados Unidos em cerca de 35%, doutor Calil, nos últimos 7 dias. Muito grave isso, Kenzo, exatamente. A gente tem visto isso aqui em todos os lugares. Lugares, obviamente varia de lugar para lugar. Os Estados Unidos é um país muito grande, mas está havendo certamente um maior número de hospitalizações pediátricas na maior parte do país. Isso aconteceu na África do Sul, aconteceu na Inglaterra, está acontecendo aqui. E não há dúvida alguma que o Omicron está atingindo mais crianças do que as outras variantes anteriores. Está muito rápido. No Nova York, por exemplo, quadruplicou nessa última semana a quantidade de crianças hospitalizadas. A maior parte das crianças hospitalizadas são crianças que não tiveram a vacina, então realmente importantíssimo. Já está se vendo a proteção das crianças de 5 a 11 anos, de 11 a 18 anos, já está se vendo a proteção da vacina nesse momento, porque a maior parte das crianças são não vacinadas, crianças bem jovens, crianças de meia idade. Então, muito importante nesse momento, Kenzo, a gente está enfatizando muito aqui nos Estados Unidos, agora que já se tem dados excelentes de segurança e de efetividade dessa vacina pediátrica, já aprovado, já sendo aprovado tanto pelo FDA como pelo CDC, aprovado pelo governo, aprovado pela nossa entidade estadual, municipal. Estamos vacinando muitas crianças, estimulando muito, porque as crianças estão sendo um alvo enorme. Então, muito importante, Kenzo, que as pessoas, que os pais entendam. Eu sou pai, eu tenho 3 crianças também, as minhas crianças são vacinadas. Muito importante que entendam que essa doença, ela não só pode afetar as crianças, mas causa doença grave, muito grave. Eu tenho visto crianças entubadas na UTI por semanas. Já tivemos mais de 1.000 mortes pediátricas aqui nos Estados Unidos. E é uma doença que também causa o Covid longo nas crianças, Kenzo. Então, crianças que depois do Covid, mesmo que tenham um Covid leve ou moderado, que não tiveram uma doença severa, acabam com problemas na escola, problemas cognitivos, com aquela situação de não conseguir se concentrar, não conseguir fazer exames, testes. Então, as crianças também têm problemas crônicos. Então, muito grave o que está acontecendo. Estamos muito preocupados com as crianças hoje no nosso país e certamente em todos os países do mundo. Então, vai a mensagem aqui da importância muito grande de que as vacinas protegem essas crianças e que realmente devem ser oferecidas em função dessa situação. Outra coisa importante, Kenzo, não só as crianças se protegem, mas o que notamos aqui nos Estados Unidos, quanto mais crianças vacinadas, maior a participação das crianças nas escolas, menor a ausência da criança nas escolas, menor o contágio dos pais e dos avós, dos tios e dos avós, então menos contágio de outros familiares que também vão perder o trabalho. Então, se mais crianças conseguirem ficar na escola, não forem infectadas, menos pais e avós e tios se infectarem, mais gente vai continuar trabalhando, a economia também continua andando de uma maneira muito mais positiva, com crianças seguras e sem infecção. Então, o fato de a gente conseguir vacinar as crianças, não só vamos proteger as nossas próprias crianças, mas como também vamos proteger a sociedade da disseminação do vírus. Então, é uma combinação muito importante, muito efetiva e muito segura nesse momento, Kenzo. Ainda no que a gente está falando sobre essa vacinação para as crianças, doutor Calil, eu gostaria rapidamente que o senhor só fizesse um complemento sobre essa recomendação do Ministério da Saúde agora de fazer uma audiência pública, primeiro fazer uma audiência pública e exigir ali uma prescrição médica e também a autorização dos pais para que as crianças se imunizem. Como é que o senhor classifica isso, doutor Calil? Eu sinceramente, eu não entendo, Kenzo, eu realmente não entendo essa situação. Eu moro aqui já fazem 20 anos, não existe quem realmente informa os pais aqui nos Estados Unidos, e certamente tem sido assim no Brasil por muitos anos, são todas essas pessoas que estão envolvidas no trabalho técnico, médico, biológico, epidemiológico, infectológico, vacinológico, ou seja, todos esses comitês, Kenzo, que trabalharam aqui do FDA, do CDC, são pessoas que são pais, são médicos, são cientistas, todo mundo trabalhou com o governo. Então, no momento que isso é decidido, a oferta tem que ser feita aos pais, porque, na verdade, não há tempo, nós não temos tempo para ficar fazendo essa discussão de isso. Esse é um processo científico, técnico, que, na verdade, tem que ser comunicado transparentemente aos pais, como nós temos feito aqui, como foi feito para mim, como eu como pai também tive toda essa informação vindo para mim. Então, na verdade, vejam bem, Kenzo,
esses dados técnicos e biológicos e médicos, eles têm que ser transladados diretamente aos pais para que eles entendam isso. O papel do governo americano, como eu acho que deve ser o papel do governo brasileiro, é de realmente facilitar o que a gente já sabe, a segurança e a eficácia da vacina. A gente tem que facilitar para que os pais entendam que a proteção das crianças vai ser não só muito importante para as crianças, elas mesmas, mas para os pais, para os tios, para os avós, para a sociedade, para todo mundo. Então, na verdade, essa é uma decisão altamente técnica que tem que ser comunicada diretamente aos pais e às crianças, mas eu não vejo aqui, pelo menos, não houve nenhum tipo como se diz, como tu falasse, A exigência dessa prescrição. Não existe prescrição. Aqui tem a gente na verdade oferece isso em todos os lugares nos Estados Unidos gratuitamente. A gente vai em lugares onde as crianças não têm acesso, os pais não têm acesso. Na verdade, Kenzo, não tem tempo. A situação é muito grave. O vírus está já atingindo muitas crianças aqui. A gente já sabe da segurança, a gente já sabe da ciência. Não tem tempo a perder. A gente tem que realmente facilitar e tentar proteger as nossas crianças o quanto antes. Dr. André Kalil, infectologista, professor da Universidade de Nebraska, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Expresso, super enriquecedores, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, ainda da pandemia. Dr. Kalil, portas abertas para o senhor, até a próxima oportunidade. Obrigado, Kenzo. Tudo de bom.